certeza da certeza de um futuro melhor. Olá, meu querido aluno do CCM, como é que você tá? Tudo bem? Estamos vivendo esse período de quarentena, um período um pouco diferente. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu quero que você deixe aqui nos seus comentários o que você tem feito nesses dias de quarentena para passar o tempo. Eu sei que você tem estudado, você tem se dedicado, mas e os seus momentos de lazer? Que tipo de atividade você tem feito dentro de casa? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais, ok? Bom, nós estamos iniciando hoje uma nova etapa. A partir de agora, suas aulas voltam a ser conosco, professores do CCM. E o seguinte, eu quero começar essa nova etapa da melhor maneira possível, com a Palavra de Deus. Porque esse livro, ele traz esperança para todos os momentos da nossa vida. Os valores do CCM estão estruturados a partir desse livro. Esse livro é fundamental para nós. E eu quero convidar você a fazer deste livro parte da sua vida. Porque aqui você vai encontrar respostas para todos os seus questionamentos. Nós estamos vivendo um momento, um período diferente de tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida até aqui. Mas a Bíblia, ela traz várias promessas e traz várias palavras que nos ajudam a continuar, nos ajudam a seguir em frente em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Salmo, no capítulo 30 e no versículo 5. Olha só, está escrito assim, na segunda parte do texto, mais especificamente, está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te contar uma história. Certa vez, um rei, ele resolveu se livrar de um dos seus funcionários. Ele não gostava muito daquele camarada e ele queria se livrar dele. Ele queria dar fim à vida daquele rapaz. Só que ele não podia fazer isso de uma forma totalmente arbitrária, porque poderia gerar reações negativas dentro do reino. Então ele teve uma ideia. Ele fez um desafio praticamente impossível de ser solucionado. Ele chegou para esse jovem e disse o seguinte: olha, eu vou te lançar um desafio. Eu quero que você encontre uma palavra mágica, uma palavra que me ajude nos momentos de alegria intensa, quando eu estiver me achando bom demais para tudo. Eu quero que essa palavra me coloque de volta no meu lugar. Me ajude a colocar os pés no chão. Me ajude a perceber que eu não sou infalível, que eu não sou maioral. Só que essa mesma palavra, nos momentos em que eu estiver triste, nos momentos em que eu estiver aflito, nos momentos em que eu estiver angustiado, ou seja, o inverso. Nesse mesmo momento, essa palavra tem que me ajudar. Ela tem que me fazer sentir feliz e tem que me trazer de volta para a realidade e me dar forças para seguir em frente. Aquele jovem, aquele funcionário, ele ficou angustiado, preocupado, foi para casa pensando: meu Deus, a minha vida depende disso. Como eu vou conseguir vencer esse desafio lançado pelo rei? Ele se deitou, conversou com sua esposa, dormiram. No meio da noite, a esposa acordou. Eles haviam pensado muito antes de dormir, mas não chegavam a uma conclusão, não encontravam a resposta. Mas no meio da noite, a esposa acordou e disse: eu encontrei a palavra. No dia seguinte, o nosso jovem foi à presença do rei. E o rei já estava ali preparado para dar o veredito, sabendo que não haveria como encontrar tal palavra. Mas no momento certo, o jovem chegou para ele e disse: rei, eu encontrei a palavra. O rei ficou assustado e perguntou: qual é essa palavra? E ele disse: passará, passará. E ele foi solto. É isso que a Bíblia acabou de dizer para nós também. Na nossa vida, tudo é passageiro. Enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo de pecado, tudo é passageiro. Existem momentos na nossa vida que são momentos de glória, momentos que nós gostaríamos de que ficassem eternizados, mas esses momentos são passageiros. Entretanto, existem momentos de dor, existem momentos de angústia, existem momentos de sofrimento, e esses momentos também são passageiros. Tudo nessa vida é passageiro. Depois de cada noite, vem um novo amanhecer.
E essa é a esperança que a Bíblia traz para nós. O choro pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu querido aluno do CCIM, nós vamos passar por essa fase. É claro, esse é um período para nós refletirmos sobre a nossa vida, é um período para nós aproveitarmos de alguma forma e crescermos intelectualmente, mas essa fase vai passar. Enquanto nós estamos aqui esperando, eu quero convidar você para que você faça desse momento um momento onde você possa também se aproximar um pouco mais de Deus. E aqui, nos professores do CCIM, você tem um grupo de amigos. Todos nós estamos aqui nos esforçando, nós estamos aprendendo coisas novas, aprendendo a editar vídeo, aprendendo aqui a nos relacionarmos através de uma câmera, para que você tenha a oportunidade de continuar estudando aí na sua casa. Mas acima de tudo, eu quero que você saiba que quem está por trás de tudo isso, por trás da nossa vida, do cuidado diante de nós, mesmo nesses momentos de dificuldade, é Deus. O Deus que te criou, o Deus que vai fazer você passar por esses momentos. E um dia, essa é a nossa grande esperança, Deus volta para restaurar tudo como era lá no princípio. Creia nisso. Eu tenho certeza que esses momentos vão passar, mas enquanto eles não passam, eu convido você para vir aqui para minha casa e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de história, ok? Seja bem-vindo ao meu lar e vamos começar as nossas aulas. Só que é o seguinte, antes de começar as aulas, eu gostaria de orar junto com você. Vamos fazer isso? Eu quero que você feche seus olhos, aí mesmo na sua casa, eu quero que você tenha um momento agora de reflexão e que você ore junto comigo, ok? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, feche os olhos, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco e obrigado porque, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos para que a Tua vontade se faça. Que o Senhor nos ajude a passarmos por esse momento de quarentena, que o Senhor nos capacite a todos nós, professores, para fazermos o nosso melhor, alunos também para aproveitarmos as oportunidades que estamos tendo. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, livra-nos de todo o mal. Eu lhe peço por Jesus. Amém. E nessas primeiras aulas, como que nós vamos fazer então? Quero te explicar. Nós vamos, a princípio, fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos desde o começo do ano. Eu quero que você se lembre de maneira, assim, dinâmica, os conteúdos que nós já vimos em sala de aula. Vai ser uma oportunidade para você relembrar. Se for necessário, você pode pausar, voltar o vídeo. Enfim, eu quero que você esteja preparado para que nós possamos dar continuidade aos nossos assuntos, ok? Então, vamos começar. Vamos lá para a primeira aula. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Olá, meu querido aluno do sexto ano, como é que você tá? Tudo tranquilo? Vamos dar início então às nossas aulas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez à minha casa, à minha residência. E esse aqui vai ser o nosso espaço, a nossa sala de aula nos próximos dias. É claro que eu preferia muito mais estar aí junto com você dentro da sala de aula, compartilhando aqueles momentos incríveis, mas isso não é possível agora. A gente tem que se cuidar. Então, neste período de quarentena, esse cantinho aqui da minha casa vai ser a nossa sala de aula. Beleza? Então eu quero começar, como eu disse, fazendo uma revisão junto com você. Então presta atenção e vamos nessa. Olha só, a primeira parte, o capítulo 1, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que é história. A nossa disciplina incrível, maravilhosa. O que é história, professor? História, antes de mais nada, é uma ciência. É uma ciência que tem como objetivo estudar o quê? Qual que é o objeto de estudo da história? Se você falou passado, você caiu na pegadinha de novo. Essa brincadeira no começo do ano, não é possível que você caiu na pegadinha. Não é o passado. Não é o passado. O objeto de estudo da história é o homem, é o ser humano e aquilo que o ser humano produz, aquilo que o homem produz. É isso que interessa para nós. Nós olhamos para o passado para entender o ser humano hoje, para conhecer. Lembra que eu dei o exemplo para vocês? Eu disse o seguinte: quando eu converso com a sua professora do quinto ano, eu estou olhando para quê? Para o seu passado. Mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo não é conhecer o seu passado, é conhecer você. Eu quero saber quais são as suas dificuldades, eu quero entender um pouco melhor você. Então é por isso que nós voltamos os nossos olhos para o passado. Não é o passado que mais nos interessa, é o ser humano. Eu olho para trás para entender por que eu estou aqui hoje. Olha só, perceba, olha para essas duas imagens que eu vou colocar na tela. Você está reparando?
É o mesmo lugar, só que diferente. O que mudou de um momento para outro? Muita coisa. Só que para eu entender como esse lugar chegou a ser o que ele é hoje, eu preciso olhar para a sua história, para o seu passado. E eu vou reconstruindo então a sua trajetória. E por que a história é tão importante para nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos? Bom, imagina que você está em um ponto de ônibus. E você está ali parado, tranquilo, esperando o ônibus. De repente aparece um ônibus e não tem nenhum letreiro. Ou seja, você não tem a menor ideia de onde esse ônibus está vindo e para onde ele está indo. Você embarcaria nesse ônibus? Não! É claro que não. Se você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, se você entrar nesse ônibus, você pode cometer um grande erro. Você não tem a menor noção de onde você vai parar. Para entender um pouco melhor o nosso estado atual, o momento em que nós estamos vivendo, é importante saber, conhecer um pouquinho mais da nossa história. Nós olhamos para trás, como eu disse, para entendermos o momento em que nós estamos vivendo. Quando você olha para mim, por exemplo, se você conhecer um pouco da minha história, você vai entender um pouquinho, talvez, por que eu sou mais gordinho. Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda. Por que o outro professor é mais magrinho? Tem a ver talvez com alguns hábitos alimentares, problemas de saúde, o que será? Você está percebendo? Quando você conhece melhor a pessoa, até para fazer julgamentos, você tem mais argumentos, mais artifícios, você consegue fazer isso de uma maneira mais adequada. Então por isso é importante nós conhecermos a história da humanidade, para entendermos o nosso momento e para que nós possamos assim planejar melhor até mesmo o nosso futuro, ok? Beleza? Tranquilo essa primeira parte? Então é isso. Objeto, o que é a história? Uma ciência, né? Já a gente vai falar um pouquinho por que eu disse que é uma ciência, quais são os métodos que são utilizados para escrever história. O objeto de estudo da história, o homem e aquilo que o homem produz, porque o ser humano tem essa capacidade incrível de transformar o meio, de criar cultura, de criar línguas, de criar coisas incríveis. Então tudo aquilo que o ser humano produz nos interessa para entender melhor sobre o ser humano, que é o terceiro ponto. Por que a história é importante? Porque ela nos ajuda a entendermos melhor o ser humano, a humanidade. Ok? Beleza? Bom, vamos para a segunda parte então? Segunda parte. Estou tentando encontrar pistas da história com a minha super luneta. Errou! Galera, estamos chegando aqui, eu usei a minha luneta. Eu tô aqui editando o vídeo. É sério que eu falei luneta? Eu não acredito nisso, isso é uma lupa, luneta. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Misericórdia. Para mostrar para vocês a segunda parte da nossa aula. Deixa eu tirar esse meu chapéu aqui. Espero que meu cabelo não esteja muito bem. Mas enfim, olha só. Como se faz história? Professor, o que tem a ver essa lupa aí? Não entendi, você não vai entender. Como se faz história? Eu posso simplesmente sair contando o que eu acho sobre as coisas? Não, de jeito nenhum. A história é uma ciência e ela é construída com métodos. É preciso um método para eu conseguir escrever aquilo que eu estou escrevendo. Então, tudo o que eu vou escrever precisa, a informação que eu quero passar para você, enquanto historiador, eu preciso retirá-la de algum lugar. De onde eu vou retirar essas informações? Das fontes históricas. As fontes históricas funcionam como pistas para que nós possamos reconstruir a nossa história. Então o historiador, ele funciona como um detetive que precisa buscar Errou! Volta, né? Que coisa estranha. Precisa, deixa eu ver se eu consigo falar agora, escrafunchar cada cena, cada situação, em busca de pistas, em busca de fontes que tragam informações. E é dessa maneira, entrando em contato com essas fontes,
extraindo as informações dessas fontes, analisando essas fontes, é que eu posso escrever algo a respeito do passado. Entendeu? Então as fontes históricas, elas são fundamentais para o trabalho do historiador. E olha só, eu quero mostrar para vocês as maneiras como nós classificamos as fontes históricas. Bom, em sala de aula nós vimos pelo menos duas formas de classificar. A primeira é quanto ao período de produção. Quando a sua fonte foi produzida? Se ela foi produzida no mesmo período em que você está estudando, nós vamos dizer que ela é uma fonte primária. Se ela foi produzida posteriormente, então ela é uma fonte secundária. Vou dar um exemplo. Você está estudando ali a história de Roma. Então você encontra um vaso que foi produzido naquele mesmo período. Isso é uma fonte primária de informação, porque ele foi produzido no mesmo período em que você está estudando. Segundo caso, fonte secundária, a sua apostila. A sua apostila, ela traz informações sobre Roma. Pode ser usado como uma fonte? Pode, mas é uma fonte secundária. Por quê? Ela foi produzida muito tempo depois do período em que você está estudando. Entendeu? A primeira parte é tranquila. Fonte primária, produzida no mesmo período, e a fonte secundária, produzida depois. A segunda forma de classificação é quanto ao tipo. Olha só, lembra isso aqui? A gente fez um joguinho em sala de aula também. Quanto ao tipo. A fonte ela pode ser escrita, que é a mais comum, lembra? Eu dei como exemplo uma carta. A fonte oral, que vocês utilizaram em sala de aula, como vocês fizeram uma atividade onde vocês tinham que conversar com os seus pais, com os seus avós, para construir uma árvore genealógica. Você lembra disso? Então, você utilizou ali fonte oral. Quando você conversa com as pessoas através da oralidade, você extrai informações. É claro que esse tipo de fonte aqui, por exemplo, não dá hoje para você estudar a história de Roma e ter fonte oral. Pelo menos não fonte primária, porque os romanos já estão todos mortos. Eu acho que você já sabe disso. Os romanos da antiguidade eu estou falando, ok? Então, o pessoal que viveu na Roma antiga já estão todos mortos. Então não tem como você ter acesso a esse tipo de fonte. Mas é fonte oral. Terceiro ponto, fonte iconográfica. Iconográfica. Qualquer tipo de imagem, de fotografia, um quadro, uma pintura, um emoji, isso é um tipo de fonte iconográfica, é um ícone, beleza? Outro ponto aqui, cartográfica, são os mapas. Galera, quando nós formos estudar lá no 7º ano, as grandes navegações, vocês vão perceber que os mapas são muito importantes para nós. Em outros momentos também, aqui foi só um exemplo. Claro, se você vai estudar, por exemplo, a história de Roma mais uma vez, os mapas vão ser importantes, ok? Então, qualquer tipo de mapa que você está analisando é um tipo de fonte cartográfica. Quarto ponto, cultura material. O que é, professor, cultura material? Que tipo de fonte é esse? Cara, praticamente tudo. O vaso que eu citei de exemplo agora há pouco, de Roma, é um tipo de cultura material. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano produz e que é material, que não se encaixa nesses outros aspectos aqui, nós vamos chamar de fonte de cultura material. Então, um talher, uma roupa, Opa, engasguei aqui. Um sapato, enfim, qualquer tipo de coisa que foi produzido pelo ser humano é um tipo de fonte de cultura material, beleza? Cultura audiovisual, filmes, músicas, ou é áudio ou é visual, beleza? Então estes são os tipos de fontes que nós utilizamos para escrever a história, beleza? Vídeo ao vivo é assim. Depois que eu tinha gravado a aula, eu tive uma ideia de atividade pra gente fazer. Eu vou colocar algumas figuras na tela e eu quero que você me diga que tipo de fonte histórica é essa, beleza? Então vai lá, eu vou colocar aí a figura, olha só, e você vai falando. E no final nós vamos ver quantas você vai conseguir acertar, beleza? Que tipo de fonte é essa? Preste atenção!
E aí? Quantas fontes você conseguiu acertar? Todas? Errou uma? Errou duas? Legal, vamos continuar com a nossa aula então. Tranquilo? Agora, galera, para fechar essa nossa aula inaugural, aula de revisão do capítulo 1, eu quero colocar para vocês aqui, ó, as diferentes formas de escrever história. Como, com o passar do tempo, os seres humanos foram escrevendo a sua história. Porque a história também tem a sua história. Entendeu? A maneira como ela foi sendo escrita com o passar do tempo. Então, no primeiro momento, as pessoas se preocupavam apenas com aquilo que nós vamos chamar de história oficial. E até hoje existe uma preocupação muito maior com a história oficial. Por isso que em alguns momentos a história acaba ficando um pouco chata para algumas pessoas. Por quê? A história oficial, ela só trata daquilo que aconteceu com pessoas poderosas, com gente rica, com governantes. E muitas vezes isso está bem distante da nossa realidade, não é verdade? Então por isso que às vezes, em alguns aspectos, em alguns momentos, pode aparecer que para algumas pessoas a história seja chata. Essa forma de abordar a história às vezes pode ficar um pouco chata. E que tipo de fonte nós utilizamos para escrever essa história? Documento escrito. Então na história oficial, os historiadores só utilizavam documentos escritos, porque eles acreditavam que esses documentos eram verdadeiros e que as outras coisas não são verdadeiras. Olha que coisa, né? Mas pensavam assim. Então só utilizavam documentos escritos, documentos oficiais. Com o passar do tempo, nós tivemos uma mudança na forma de entender, de perceber e de produzir história. Que mudança foi essa, professor? Aqui, ó, segunda forma, a história de todos. A história de todos. E até mesmo, quando eu vou para essa segunda forma, até mesmo a maneira de encarar a história das pessoas poderosas mudam. Por quê? Quando nós estamos nessa primeira forma aqui, o que interessa são as atitudes políticas. Aqui não. A história de todo mundo. Eu quero saber sobre como eles se alimentavam, eu quero saber como é que era o dia a dia, eu quero saber quais eram as brincadeiras. E agora não é só a história do governante. Eu quero conhecer a história das pessoas comuns. Eu não quero só conhecer a história do presidente. Eu quero conhecer também a história do trabalhador, do operário. E para isso eu preciso buscar outras formas de encontrar informação. Porque muitas vezes não existem fontes escritas sobre a vida de um operário. Então como é que eu vou conseguir essas informações? Usando tudo como fonte. A partir desse momento a ideia de fonte, ela se amplia. A partir de agora não são apenas documentos escritos. Então tudo isso aqui passa a ser fonte também. Pode ser um vaso, pode ser uma roupa, qualquer coisa que me traga informação sobre o meu objeto de estudo vai ser considerado uma fonte histórica. E não só documentos escritos. Entendeu? Então a primeira forma oficial, só poderosos, governantes, gente rica. Segunda forma é a história de todo mundo. E aí eu vou utilizar qualquer tipo de fonte que me traga informação sobre aquilo que eu quero aprender um pouco mais. Beleza? Galera, essa foi a nossa primeira aula de revisão, ok? Espero que você tenha se lembrado aí de tudo que nós vimos em sala de aula, para que a gente possa dar continuidade nas próximas aulas. Beleza? Então agora vamos ouvir aquela musiquinha gostosa do CCM para encerrar essa primeira aula. Sobe a musiquinha! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.